Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do CPTI11, fundo de infra da Capitânia, super interessante, bem diversificado, vem pagando um dividendo bem interessante aí nos últimos meses, tá bom? Então, como esse é o primeiro vídeo do CPTI11 aqui no canal, nós vamos meio que dar um review, né, mostrando cada detalhe desse fundo, carteira, dividendos, quanto é que ele vem pagando nos últimos meses, quais são os setores que esse fundo investe, qual é a segurança desse fundo e outras coisas, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like e vamos lá. O fundo está aí na ativa desde 2011, tem uma taxa de administração de 1% ao ano, não temos taxa de performance, tá? Então é um fundo bem baratinho, com 1% de taxa ao ano só. Estamos aí com 743 milhões de patrimônio líquido, então já é um fundo grande pra caramba. 1 milhão e pouquinho de liquidez média diária, então é um fundo que você entra e sai tranquilamente aqui, tá? Não temos problemas de liquidez nesse fundo. E temos aí uma quantidade de cotistas de quase 21 mil cotistas, então é um fundo assim com grandes números bem interessantes, né? Pagou aí no último mês R$1 por cota, já vamos mostrar aqui o histórico de dividendos desse fundo, tá? A última aquisição que o fundo fez aí foi esse Casan, que é uma companhia aí catarinense de água e saneamento, IPCA mais 10,32%, então é uma taxa bem interessante, tá? Um spread aí da NTNB de 4 e pouco por cento, então é bem legal de ver isso aqui, tá? Mais uma alocação que parece ser high grade, parece ser uma empresa um pouco mais sólida, né? Então é bem interessante ver isso aqui, tá? Aqui o histórico de rendimentos do fundo, aqui no ano de 2023, como vocês podem ver aí, entre 0,90 e 0,10, entre 0,90 e 1,10, tá? Entre 90 centavos e 1,10. A média de dividendos aqui em 2023 foi de R$1,04, então foi um dividendo bem interessante para o valor que estava a cota do fundo. E tivemos aí 2022, 2021, né? Então, com médias um pouco maiores, por conta de inflação maior também, tá? Então, 2022 ele entregou 1,46 por conta da inflação mais alta, 2021, 1,13 por cota em média, tá? Então, isso aqui são valores de média e esse aqui são os valores reais, tá? Então, o fundo, ele tá pagando aí mais ou menos esse 0,90, R$1 por conta da inflação, mas a gente acredita aí que nesse ano, pelo menos agora no primeiro semestre, esse fundo já deve começar a pagar um pouco mais por conta das inflações aí que a gente recebeu aí de novembro, dezembro, janeiro, já deve vir um pouco mais, fevereiro também deve vir mais um pouco, tá? Porque é o normal de início de ano mesmo, vira um pouco mais alta a inflação, tá, pessoal? Então vamos acompanhar aí o fundo. Mês que vem tem mais um vídeo aqui desse fundo que a gente vai passar, então nós vamos acompanhar, tá bom? Falando aqui de resultado caixa do fundo, tivemos aqui um total de receita em dezembro de 2023 de 9 milhões e meio, tá? Tá aqui no canto direito do vídeo. E tivemos aqui um total de receita nesse mês de R$663 mil, que representa aí 7% da receita do fundo, tá? Então 7% da receita foi embora de despesa. Para você que não sabe se isso aqui é alto, baixo, etc., 7% está bem dentro do padrão, dos padrões aí do mercado para um fundo de infra, que é mais ou menos um fundo de papel voltado para infraestrutura, tá? Então, geralmente fica entre 10% e 15%, e esse fundo aqui está abaixo, tá quase a metade da média aí dos outros fundos do mercado. Então, bem legal de ver isso aqui, é um gasto bem baixo, bem interessante de ver, tá bom, pessoal? Aqui ele mostra pra gente um gráfico com a quebra de resultado do fundo dos últimos anos, tá? De 2021 até o final de 2023. Então, isso aqui não é o que ele distribuiu, isso aqui é resultado, tá? É o lucro que o fundo teve aí no mês. Então, tivemos meses aqui que a gente teve lucro de 2,71 por cota. Olha que absurdo, né? 1,62 por cota, então foi bastante coisa, tá? 1,84 e tal. Então, são vários meses aí que o fundo teve bastante coisa, mas também teve meses aí ruins, né? 20 centavos aqui, 62 centavos aqui e tal. Como esse é um fundo que gira muito, vou mostrar ele para vocês que ele acaba fazendo algumas operações. Em alguns meses que ele vende a operação com prejuízo, ele vai acabar tendo um resultado menor. Alguns meses que ele vende com lucro, vai acabar tendo maior e tal. Então ele tenta meio que pegar esses meses que ele tem esses lucros assim altos, de 2 e pouquinho, 1 e pouco, e ele meio que não distribui isso tudo de uma vez só e tenta linearizar ali o rendimento mais ou menos ali semestralmente no ano e tal, e ele consegue entregar mais ou menos o mesmo valor assim de distribuição por cota por mês, tá? Então é mais ou menos essa pegada aqui que ele tem, tá? Mais ou menos um regime caixa, eu diria, tá? Aí aqui, só falando aqui de novo pra gente, mostrando aqui no resultado, esse azul mais claro é juros, né? Então é o que ele recebe aí de pagamento das dívidas que ele tem em carteira. E esse azul mais escuro aqui, quase um preto, né? É o ganho de capital que ele fez. Então, nesses meses que ele teve rendimentos bem maiores, foi tudo de ganho de capital, tá? Então, operações que eles ganharam, aí por conta de marcação ao mercado,
a dívida que ele tinha acabou crescendo e tal, e ele foi lá e vendeu e pegou esse lucro pra gente, ou ele fez um trade com essas debêntures que ele tem em carteira e tal. Então a Capitânia meio que tem a mesma pegada que tem lá no CPTS 11, que já é um outro fundo conhecido também da casa, só que aqui voltado para infra, e aqui a gente não tem aquela burrada, entre aspas, lá da Capitânia de alocar o fundo numa dívida própria deles, que eles não estão conseguindo pagar, etc. Tá? Aqui a gente não tem esse tipo de problema. Aqui falando de alocação da carteira do fundo, temos aqui 26% em rodovias, 22% em geração de energia, 14% em telecom, 12% em saneamento e tal, e temos outra aqui, portos, açúcar, etanol, óleo e gás, transmissão, transporte aquático, iluminação pública, apoio marítimo e um pouquinho em caixa, tá? Então é um fundo bem diversificado em questão de setor aí dos devedores. E olhando aqui a carteira dos devedores também, aqui ele coloca uma lista do maior para o menor. Você pode ver que o maior que nós temos aqui é 4,67% da carteira e depois só vai diminuindo, né? Então, como vocês podem ver, não é nenhuma grande concentração por devedor, é um fundo bem tranquilo de se ter em carteira por conta dessa diversificação aqui dos devedores. Então, vamos supor que esse devedor aqui aconteça alguma coisa e tal, não tá acontecendo nada, tá, pessoal? É só um exemplo. Vamos supor que esse devedor aqui, Vero, aconteceu alguma coisa, a empresa faliu, tal, aconteceu alguma coisa, eles venderam, enfim... Aconteceu um grande escândalo político, algo do tipo. O que aconteceria com a carteira desse fundo? 3,1% do PL só teria problema, sabe? Então, seria 3,21% do fundo só que ficaria entre um possível problema, tá? Não seria 10, 15% que nem você vê em outros fundos de infra. Então, isso acaba deixando o fundo bem mais diversificado, né? Então temos aqui a diversificação por setor, que se acontecer alguma coisa aqui no setor de telecom, por exemplo, entra uma lei nova aí que fala que o telecom gringa vai poder entrar no Brasil, etc, etc. O que aconteceria aqui? 14% do PL do fundo ficaria com um certo risco, né, um pouco mais elevado, mas eles conseguiriam diminuir essa posição rapidamente por ser só 14% do PL do fundo, tá? Então é legal de ver isso aí, tá, pessoal? Também temos aqui uma certa diversificação por rating da carteira, então rating é o que define aí a qualidade do devedor. Como vocês podem ver aí, muita coisa em A+, né? A para cima. E temos um pouquinho de B aqui. E temos um pouquinho aqui de sem rating, né? Esses sem rating, às vezes, são empresas que são tão boas que não passam por rating. Ou são empresas que, por ser originação própria do fundo, não passam pelo rating e tal. Mas é só 19% da carteira, tá, pessoal? Nada a se preocupar. No geral, são bons debêntures que nós temos aqui, né? Boas debêntures que nós temos aqui. Nenhum problema aparente, tá? Aqui falando da carteira, não tem muito o que a gente falar, porque ele basicamente só coloca aqui o que a gente já viu aqui em cima, separado por devedor, tá? Aí ele coloca aqui embaixo numa forma de tabela, né? E é mais ou menos isso aí, não tem muito o que a gente falar não, tá? Aí ele coloca aqui algumas operações que ele fez no período. Então, como eu disse aí pra vocês, a Capitânia aqui nesse fundo, ele também tem aquela pegada lá de comprar operações e vender com certo lucro depois. Então a gente vê aqui que ele comprou 17 milhões em saneamento básico, foi aquela primeira operação lá que a gente mostrou, IPCA mais 10 e 30 e poucos por cento. Aí ele comprou aqui um pouco em rodovia, saneamento, etc. Alguns ele já vendeu no mesmo mês, ó. Tá vendo? Esse aqui de rodovia ele já vendeu também. Aí vendeu geração, portos, etc. Esse aqui tudo que ele fez, né? Então 46 milhões em vendas nesse mês. E em compras ele teve aí 63 milhões. Então somos dois aí, cara, dá mais de 100 milhões em movimentações só nesse fundo aqui, só no mês de dezembro de 2023, tá? Então é um fundo que tem essa pegada aí de girar também. Aqui algumas operações que ele tem, então aqui rodovia, provavelmente essa rodovia aqui tem um pedágio e tal, então é uma operação segura por conta disso, né? Aí temos aqui geração de energia, rodovia também, geração de energia, saneamento aqui, tá vendo? Interessante pra caramba isso aqui, gente. Porto, rodovia, porto também, etc, tá? Então são várias operações aí incentivadas pelo governo, geração de energia solar, tá vendo? Então é só coisa legal que esse fundo investe, tá, pessoal? Gente, é isso, tá? Eu espero vocês no próximo vídeo, no próximo mês. Assim que sair o próximo relatório, eu já libero aqui no canal também. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa um like e vire membro para ter vídeos exclusivos. Vamos falar bastante sobre fundos de infra lá na área de membros também, tá bom? Links aí na descrição do vídeo. Tchau, tchau, até a próxima.